Olá você, bem-vindo ao nosso canal, aqui no Pregão de Guerra. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Vamos falar de prospecção. A maioria das empresas comete um erro fatal a não se cometer. Acha que por não estar vendendo precisa trocar a equipe comercial, precisa trocar os vendedores. Não é por aí. O que falta muitas vezes é um método, uma estratégia e principalmente o tema da nossa conversa de hoje, prospecção. A gente vai falar de prospecção. E para falar de prospecção, a gente tem que falar do conceito de funil. O conceito de funil entende que quanto mais eu alimentar a boca do funil, quanto mais leads eu tiver para trazer para a minha equação de negócios, melhor vai ser o resultado. Qual é o problema? O problema é que vendedores qualificados não gostam de prospectar. Isso é uma situação que a gente vai trabalhar aqui nessa nossa conversa de hoje. Outro problema é que pessoas que têm capacidade, tempo e disposição para fazer uma prospecção de alto volume, nem sempre são qualificadas sobre o produto que estão vendendo. E aí a gente precisa usar uma estratégia que, se fosse você, parava tudo que está fazendo, pegava um papel e uma caneta, tomava nota dos principais tópicos, porque hoje vai ser uma verdadeira aula que pode mudar o teu resultado. Prospecção envolve falar de funil de vendas. Num formato que funil todo mundo conhece, né? Uma coisa que entra grande volume e sai alguma coisa menor lá embaixo. No caso do funil de vendas da prospecção, a gente está falando de alimentar esse funil com uma boa quantidade de leads para colher um resultado positivo lá embaixo. Inclusive, quando a gente fala de pregão, a gente sempre faz a conta reversa. Eu parto da meta que eu quero e defino qual o volume de trabalho, qual a intensidade e a quantidade de leads que eu preciso colocar lá no topo do meu funil. E o problema maior é que os nossos vendedores mais qualificados não gostam de fazer trabalho de prospecção em grande volume, principalmente prospecção ativa, aquela prospecção em que você precisa falar com o cliente. Não aquela que você manda WhatsApp, isso aí não tem problema, o cara faz numa boa. Mas a prospecção de vendedor qualificado, ela é em menor volume. Em contraponto a isso, eu tenho os apoiadores do processo. SDR, BDR, pessoal de apoio, que a gente usa muito no pregão e que fazem um grande volume de prospecção, porém com baixa qualidade. Por quê? Porque eles não entendem tanto de produto quanto um vendedor qualificado. Eles não entendem tanto de técnica de vendas quanto um vendedor qualificado. Mas eles geram volume para tracionar o trabalho do vendedor que, ao receber um lead mais qualificado, faz a sua parte e fecha negócio. Em 2017 eu fui convidado para fazer uma palestra, na verdade duas palestras, né? Em dois grandes eventos, um da Volkswagen e um da Renault. A pergunta dos eventos era: por que as lojas estão vazias? E eu fui lá falar sobre prospecção ativa, como uma solução para encher as lojas e trazer grande volume de venda. Naquele momento eu fui bastante... As pessoas tinham muita dúvida se o que eu dizia era a verdade. E por que elas tinham essa dúvida? Porque até então o hábito qual era? Vamos anunciar, vamos usar mídia off e o resultado vai vir. E eu fui lá dizer que não, isso já tinha acabado, não existe mais. Hoje ou você faz uma prospecção bem feita ou você não tem resultado. E isso era uma prática que nós estávamos comprovando na realidade, com os números. Então, a prospecção ativa é um fator extremamente importante para o resultado da empresa, seja ela qual for. Algumas empresas vão dizer: nosso modelo de prospecção é muito mais passivo, a gente joga o lead, joga o marketing digital para trazer leads, o lead levanta a mão e aí a gente fala com o cliente. Ok, nada de errado, mas esse é um modelo. O modelo que eu defendo é o modelo da prospecção ativa, onde a minha equipe vai buscar o cliente no mercado. E aí o resultado se qualifica e se quantifica a partir desse trabalho. Quer um exemplo prático de como funciona o funil de vendas? Então vamos lá. Se eu tiver que vender um carro, vou usar o modelo do mercado automotivo, tá? Eu tenho uma base de dados de 1000 leads. Eu tento ligar para esses 1000 leads e normalmente quem me atende ou atende e mostra interesse é em torno de 10%. 1000 leads viram 100 contatos ativos. Desses 100 contatos, quem realmente se comprometeram a vir para a minha loja, quem realmente vem na loja é em torno de 10%. Ou seja, de 100 vem 10 pessoas. Eu disse, 100 confirmaram, juraram por Deus que vinham e só 10 vieram. Esse é o fato. A partir desses 10 que vieram, a minha taxa de conversão é da ordem de 25% a 30%. Uma boa taxa de conversão. Significa que eu vou fazer 3 vendas. Então, na matemática simples, eu faço 1000 contatos,
100 confirmam, 10 aparecem, 3 vendas acontecem. Esse é o funil de vendas na prática. Nesse momento você deve estar apavorado, né? Quer dizer, eu preciso fazer 1000 ligações para vender 3 carros. Aqui tem uma variante. Dependendo da qualidade do teu lead, esse número muda. Dependendo do local que você está, esse número pode ficar mais facilitado se for um local que tenha, talvez você tenha mais influência, como uma cidade menor. Existem vários fatores que podem variar esse resultado, ou seja, menos esforço para mais resultado. Mas se nós pegarmos a média, esse é o número verdadeiro. E sabe qual é o grande problema? Os vendedores não fazem essa conta. Eu já participei de evento que eu perguntei pro cara, quantos carros você quer vender? 10, ele me disse. E aí eu perguntei, quantos confirmados você tem pro evento? E ele me respondeu, 10. Não vai vender 10. A matemática ela é dura, mas ela te dá uma perspectiva de resultado real. Então, matemática financeira, ou melhor, matemática reversa, tudo de bom. Eu prometi uma aula e agora é a hora da gente tomar nota, porque vem informação maravilhosa aqui nessa nossa conversa. Quando você faz uma prospecção, e não importa que o seu mercado não seja um mercado de automóveis, ou seja, você não vende carro, você vende, sei lá, você tem uma indústria, você tem um comércio, você vende tecnologia, saúde, qualquer produto. Quando você tem um produto para vender, é muito importante que você defina com clareza qual é o teu público-alvo. Puxa, mas isso é marketing? Ok, mas pelo menos você tem que saber para quem, porque não dá para ficar tirando para todo lado. Não dá para você ficar tentando pegar todo mundo do mercado de uma vez só. Primeiro que isso é inviável do ponto de vista de preço, de valor e de investimento. E segundo que isso te daria um trabalho muito grande, talvez sem um resultado apropriado. O bacana é tentar equalizar para quem que eu vou falar, então descobrir bem qual é o perfil do teu público. A partir disso, a ideia é ter volume de trabalho, volume de prospecção. Cheguei no cliente, consegui falar com ele. Cara, a tua equipe precisa valorizar isso, porque o investimento para chegar no cliente é muito alto. E aí não dá o retorno no tempo certo, ou até mesmo durante a prospecção você falar coisas erradas, da forma errada, você mata aquele investimento que foi feito. E isso é um caminho para quebrar uma empresa, ou seja, uma equipe comercial que não sabe fazer prospecção. Fazer a prospecção exige que a tua equipe consiga, através da forma como vai falar com o cliente, e aqui eu quero fazer um parênteses, tem que falar de forma natural, a prospecção tem que ser quase que um convite para um amigo para ele aproveitar alguma grande oportunidade. Não uma coisa quadrada, formal, cheia de regras, como normalmente acontece quando você está sendo assediado por um call center. Agora, na hora de falar, o script pode ser o mais variado possível. Isso depende de cada produto, de cada segmento, de cada perfil de cliente. Agora, uma coisa é comum e eu sugiro que você anote, porque isso é muito importante. A ligação precisa fazer com que o teu cliente fique, primeiro, interessado. Sim, o ser humano tem uma parte do seu cérebro que é voltada para coisas que lhe interessam. O teu vendedor, a pessoa que fizer a prospecção, ela tem 10 segundos para dizer para o cliente assim, ó, isso aqui vai te fazer esse benefício. Ou seja, a partir do momento que gera um interesse, ele vai ter a atenção que você precisa. Isso é muito importante, porque às vezes a ligação se perde porque a equipe começa errado o processo de prospecção. Segundo ponto, fundamental, tem que deixar o cliente curioso. Não entrega tudo na prospecção. Não dá todos os valores, todas as condições, todas as ofertas que você vai fazer. Provoca o cliente para o próximo passo. Esse próximo passo pode ser ou alguma ação que ele tem que fazer em alguma landing page, se for um formato digital, ou ele vir até a tua loja, ou marcar uma reunião para que ele possa entender o que vai acontecer. Então, esse conjunto de 2 passos, deixar o cliente interessado e depois curioso, esse é o caminho certo para ter uma prospecção de muito sucesso. Vamos a um exemplo prático. Nós tivemos o primeiro dia que nós vendemos um volume de carro da casa dos 3 dígitos, nós vendemos mais de 100 carros. Os números da prospecção foram os seguintes. Para 100 carros, nós tivemos uma taxa de conversão de 25%. Nós tivemos que atender 400 pessoas nesse dia. Para que essas 400 pessoas viessem na loja,
nós tivemos 4.000 confirmados. 4.000 pessoas juraram que iam vir na loja. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Quando você pensa em atender 4.000 pessoas, dá um verdadeiro pavor, né? Como é que eu vou ter estrutura para atender tudo isso? A gente sabia que só 10% de quem promete vem de fato. Nós tivemos 4.000 confirmados e para que 4.000 pessoas confirmassem, nós fizemos uma força-tarefa com a empresa e nós fizemos 40.000 contatos. São números grandiosos, mas quando você distribui esse número numa boa quantidade de pessoas ajudando, você consegue um resultado dividido por todos, fica leve, não é uma coisa tão pesada. Na prospecção ativa, a gente calcula que em torno de 30 até 60, 70 ligações por dia é perfeitamente viável, desde que a pessoa tenha disponibilidade para dedicar uma parte do seu dia para fazer esse trabalho. Se ela for dedicada 100%, esse número pode crescer. Outra informação importante, quando nós convidamos o nosso cliente e ele vem para a loja, eu preciso causar para ele uma experiência diferenciada, mas isso a gente vai falar em outro momento. Você pode estar se perguntando, poxa, mas o que eu vendo é commodity, outras pessoas vendem o mesmo produto, outras empresas vendem produtos semelhantes, a nossa briga às vezes é por preço. E mais, será que eu posso competir com um processo de prospecção ativa para momentos que já são estabelecidos como grandes momentos de vendas, como por exemplo Black Friday, Natal, Dia das Mães, essas datas mais importantes e que naturalmente já vendem mais? E eu vou te responder, sim. Em todas elas nós tivemos resultados espetaculares. Eu vou te dar um exemplo. Uma loja de varejo que só aqui na minha cidade, em Florianópolis, tem 5 pontos de vendas, sendo 4 de shoppings e 1 de rua, fez uma experiência conosco. Vamos fazer um pregão de guerra? Vamos. Em maio, vamos. Que dia da semana? Uma quarta-feira? Vamos. E vamos comparar com o melhor dia do ano, que é o Natal, ou o sábado que antecede o Natal. Sabe o que foi que aconteceu? Varejo não faz prospecção. Varejo faz mídia. Nesse caso, nós fizemos a prospecção e o resultado foi espetacular. Nós vendemos numa quarta-feira do mês de maio mais do que o dobro do melhor dia do ano dessa loja, desse varejo. Você quer o nome dessa loja? Eu vou te dizer. Foi a Arezzo. Com a Arezzo, nós fizemos em 4 lojas de shopping, 1 de rua, aqui em Florianópolis, numa quarta-feira do mês de maio, a venda de mais do que o dobro do volume do melhor dia do ano, que é o sábado que antecede o Natal. Provado que prospecção funciona mesmo. Eu acho que você está empolgado com essa coisa da prospecção e pode ficar empolgado mesmo, porque isso é um fator diferente do mercado. Isso te coloca num outro patamar. Ah, mas eu vendo o mesmo produto que os outros. Cara, não tem problema. Ah, mas a loja do outro é melhor localizada que a minha ou o ponto dele é melhor do que o meu. Você vai vender mais do que ele. Se você fizer uma prospecção ativa muito bem feita, muito bem estruturada, não tenha medo de nada nem de ninguém. Outro exemplo importante, nós fizemos uma ação para vender carro e a marca concorrente fez um movimento nacional, com mídia nacional, jornal nacional, novela, fizeram assim, investiram um caminhão de dinheiro e nós não fizemos nenhum investimento, só prospecção ativa. Resultado, nós vendemos muito mais do que a outra marca. E isso aconteceu inúmeras vezes. Então, pode contar, uma prospecção bem feita vai te dar resultado e segurança de que você está fazendo o melhor trabalho para chegar no resultado que você quer. Hoje você viu aqui comigo que a prospecção é importante, você entendeu o conceito de funil de vendas, viu alguns exemplos de como isso funciona, viu como fazer a prospecção gerando no cliente sempre 2 aspectos fundamentais, que é interesse e curiosidade, e tudo isso junto vai te trazer segurança para que você possa trabalhar com uma previsão de que resultado que você pode alcançar. E como que faz isso? Através da matemática reversa. Você viu como trazer o cliente, como provocar o cliente. Mas e agora? Agora vem a hora da verdade. O que eu faço se eu tenho uma reunião importante, se eu preciso converter e fechar um negócio, ou se eu tenho o cliente vindo até mim, na minha loja, no meu negócio, na minha empresa, e eu preciso encantar esse cliente para levar ele para um fechamento. Isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Se você gosta desse conteúdo, chega mais perto, se inscreve aqui no canal, dá o like, não custa nada, você só tem que clicar ali e nos siga no Instagram também, porque conosco a gente sempre faz o resultado e aqui o bicho vai pegar.